Olá, eu sou o professor Lucas e vamos para mais uma aula de ciências. Nesse terceiro bimestre, nós vamos trabalhar o tema calor e temperatura. Mas antes de começar a falar diretamente desse assunto, precisamos compreender alguns conceitos básicos. Primeiro, é preciso entender do que as coisas são feitas. Filósofos gregos antigos buscavam responder a essa pergunta e várias propostas foram apresentadas. Tales de Mileto, por exemplo, propôs que a unidade básica que formava todas as coisas era a água. Já Heráclito defendia que era, na verdade, o fogo. Demócrito e Leucipo propuseram que o princípio de todas as coisas era o átomo, uma coisa que não podia ser dividida e que compunha todas as outras coisas. A palavra átomo é formada pela junção de duas palavras, que vem do grego. A, que significa não, tomo, significa parte, divisão. Ou seja, átomo significa aquilo que não pode ser dividido. Para entender melhor esta ideia, vamos ver uma ilustração. Imagine uma folha de papel. Ela pode ser partida ao meio diversas vezes até chegar em um momento em que ela não poderá ser mais dividida. Essa parte que sobrou, mínima, indivisível, é o que Demócrito e Leucipo chamavam de átomo. Com o avanço da ciência e a contribuição de grandes cientistas como Dalton, Rutherford e Bohr, hoje sabemos que os átomos formam todos os corpos, objetos no universo. Eles são extremamente pequenos, a ponto de não conseguirmos enxergá-los nem mesmo com microscópios. E que cada substância é formada por um tipo de átomo diferente. Por exemplo, existe o átomo do oxigênio, o átomo de ferro, o átomo de hidrogênio, e cada um tem propriedades diferentes. Além disso, esses átomos não são indivisíveis como os gregos pensavam. Eles são formados por partes menores ainda, os elétrons, os prótons e os nêutrons. Nessa imagem temos o que chamamos de modelo atômico. Existem várias formas de tentar representar como seria esse átomo. Todas essas representações têm limitações, elas não são exatamente iguais a um átomo original, até porque nós não conseguimos enxergar o átomo usando microscópios, pois ele é muito pequeno. Mas aqui nós podemos ver os elétrons que circundam um núcleo, que é formado por prótons e nêutrons. A quantidade de elétrons, a quantidade de nêutrons e prótons varia de átomo para átomo. Esses átomos eles podem se conectar formando estruturas complexas com mais de um átomo, chamamos de moléculas. Por exemplo, nós temos o H2O, que é a molécula da água, o CO2, que nós conhecemos como gás carbônico, e moléculas mais complexas, como as proteínas e carboidratos, que são essenciais para a nossa vida. Lembrando, todas essas são representações, não são imagens das moléculas originais, ok? E o segundo conceito essencial para entendermos o tema calor e temperatura é o de energia. E o que é energia? Energia é a capacidade de gerar transformações em um sistema. Não ficou muito claro, né? Vamos tentar ver isso de forma mais prática. Imagine uma panela cheia de água sobre o fogão. Uma panela com água é um tipo de sistema. Isto é, ele é algo organizado formado por várias partes conectadas. No caso, você tem a panela e tem a água. E eles estão interagindo, a água está dentro da panela. Ao acender a chama do fogão, esse sistema começa a se modificar. A água, antes parada, começa a borbulhar cada vez mais intensamente. Com o tempo, a água começa a evaporar. E se você deixar tempo suficiente, ela irá evaporar totalmente e a panela ficará completamente seca. Você percebeu? Ao acender a chama, o sistema se transformou completamente. Isso significa que a chama transferiu energia para o sistema e isso gerou transformação. Existem vários tipos diferentes de energia, mas os principais que precisamos conhecer para entender o tema calor e temperatura são a energia cinética e a energia térmica. A energia cinética é a energia associada ao movimento. Quanto maior for a velocidade que um corpo se movimenta, maior será a energia cinética associada a ele. A energia térmica é a energia do movimento, a energia cinética das partículas que compõem um corpo, ou seja, é um tipo de energia cinética também. Por exemplo, na nossa panela com água, à medida que a chama aquecia, a água ia borbulhando cada vez mais. Isso acontece porque as moléculas de água passaram a se movimentar mais devido à transferência de energia cinética, a energia do movimento. O conjunto do movimento dessas moléculas é chamado de energia térmica. Agora vocês devem anotar a palavra-chave da aula de hoje. A
Palavra-chave é uma palavra que eu digo em algum momento do vídeo, que será perguntada na atividade. A palavra-chave de hoje é água. Lembre-se dela na hora da atividade, ok? Por fim, é preciso que uma coisa fique clara. Na natureza, a energia não é criada e nem destruída. Ela sempre se transforma. Assim, a energia pode mudar de tipo e ser transferida de um lugar para o outro. Mas a energia não some nem aparece do nada. Ela sempre vem de algum lugar e está em constante mudança, causando várias transformações, como a mudança da temperatura, o movimento, as deformações e a eletricidade, por exemplo. Como diz a famosa frase, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por hoje é só, façam a atividade que já está na plataforma e não esqueçam da palavra-chave de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pela plataforma ou pelo meu WhatsApp. Até a próxima aula!